Boa tarde a todos. Eu gostaria de cumprimentar essa seleta mesa, inicialmente na pessoa do nosso conselheiro federal combativo e comprometido, Fabrício Castro, e agradecê-lo a sua presença neste ato tão importante, nessa oportunidade. E saudar todos os colegas advogados e advogadas, cidadãos de Livramento, na pessoa do nosso Adailton Ferreira. Eu vou ler a nota de desagravo aqui, por ter sido se tratar de um aspecto solene, como bem registrou Dr. Oswaldo, nosso presidente. Nós tivemos a oportunidade de relatar no Conselho Seccional este caso, em que todos ficaram estarrecidos, e não é para menos, e em seguida podemos fazer algumas considerações para dar andamento à nossa solenidade. Então, nota de desagravo. Processo de desagravo número 125/2018, desagravado advogado Adailton Ferreira Porto Sobrinho. A seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Bahia, vem a público desagravar o colega advogado Adailton Ferreira Porto Sobrinho, bem como registrar e demonstrar publicamente a sua indignação com as deploráveis e repugnantes ofensas verbais e físicas cometidas pelos soldados PMs Lucas Rafael e Fabrício Dias. O desagravo é um ato em favor da advocacia e encontra-se fundamentado no artigo 7º, inciso 17 da Lei 8.906/94, destacando que o advogado é indispensável à administração da justiça, conforme estabelece a Constituição Federal em seu artigo 133, devendo, por conseguinte, ser respeitado em seus direitos e prerrogativas, tendo-se em vista a nobre função que exerce em sociedade, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei. Assim, o exercício do direito de advogar e o respeito a essas prerrogativas fazem com que as autoridades, bem como os servidores públicos, civis ou militares, dispensem ao advogado tratamento compatível com a dignidade da advocacia. O fato gerador do presente desagravo refere-se à fatídica noite do dia 21 de janeiro do corrente ano, na cidade de Livramento Nossa Senhora, por volta das 20 horas, em que o Dr. Adailton foi contactado por um cliente e sua esposa, relatando que uma viatura da Polícia Militar em alta velocidade havia colidido com seu veículo, tendo sido em seguida xingado pelos policiais militares para que saíssem da frente. Contactado, o Dr. Adailton dirigiu-se à delegacia para poder resolver o problema. Não obtendo êxito na investida de resolver amigavelmente o infortúnio, o doutor Adailton Ferreira afirmou que iria para a delegacia registrar a ocorrência. Foi então que o soldado PM Lucas Rafael passou a agredir fisicamente o cliente do doutor Adailton com socos, oportunidade em que chegavam duas viaturas com vários policiais e cercaram o doutor Adailton, seu cliente e esposa. Diante da violência praticada, o doutor Adailton se identificou como advogado e retirou sua carteira da ordem, e foi surpreendido com um tapa em seu braço, jogando sua carteira no chão, seguindo o ato de agressão verbal. Diante de tal atitude, alega que tirou o seu celular para registrar o que estava a acontecer, pretendendo realizar uma filmagem, mas foi atingido com um soco no olho por um dos policiais, o qual em seguida apontou a arma e disse: "Corra e não olhe para trás, senão eu te mato". Não é segredo que a advocacia está passando por momentos difíceis com a realidade vivenciada no país, onde se tem imperado ataques assombrosos à Constituição Federal, ao devido processo legal e seus corolários ampla defesa e contraditório, em total desrespeito ao Estado Democrático de Direito e preocupando a todos quanto ao abalo à própria democracia. No entanto, essa dificuldade que está passando a advocacia neste contexto de Estado policialesco, em que se está a imperar a intolerância, tem-se chegado a constatações estarrecedoras, chegando-se a identificar barbárie como a relatada no caso em análise, sendo importante e sendo imperante, além de demais medidas, o competente desagravo. A sessão de desagravo tem dupla finalidade: promover uma reparação moral
ao advogado ofendido no exercício profissional e conclamar a solidariedade da classe na luta contra atos ilegais e abuso de autoridades que violam a liberdade de prática da advocacia para assegurar as prerrogativas do profissional e permitir o seu trabalho. As prerrogativas profissionais do advogado, a exemplo das prerrogativas asseguradas aos magistrados, promotores e parlamentares, são primados previstos em lei que servem, acima de tudo, para que o profissional exerça com independência seu mistério e assegure os direitos dos cidadãos. De forma que a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional da Bahia, está solidária com o respeitável colega Dr. Adailton Ferreira Porto Sobrinho pela firmeza de suas ações, ratificando aqui o compromisso de sempre exigir o respeito às prerrogativas do advogado no exercício da profissão. Essa sessão pública de desagravo tem valor simbólico incalculável, não apenas pela figura nobre do Dr. Adailton a ser desagravado, mas também pelo caráter pedagógico de que se reveste, mostrando a toda a sociedade e a toda qualquer autoridade que a OAB Bahia sempre estará alerta e vigilante à defesa das prerrogativas da advocacia, que são patrimônio do nosso Estado democrático de direito. Bom, feito essa identificação, eu quero só fazer uma rápida complementação de que este momento que nós estamos vivendo aqui agora, lutemos para que ele seja um pregão cívico da sociedade de Livramento. É estarrecedor o relatado aqui, e a gente precisa, colegas, cada vez mais conseguir comunicar com a sociedade e com as instituições o que é as nossas prerrogativas. Nós temos que ter a condição de passar que as pessoas enxerguem que efetivamente, quando o advogado avoca para si a defesa do outro, toda vez nós estamos defendendo alguém, nós estamos defendendo a sociedade. Existe uma regra do jogo, existe uma organização social, existe o estabelecimento das regras. Nós temos esses primados previstos em lei para, com independência, poder agir. Então esse soco foi um soco na advocacia, na democracia, nos direitos humanos, no direito de defesa, no direito da liberdade. Não existe a possibilidade da gente se calar e não conseguir cada vez mais. Então essa sessão, além de desagravar, abraçar todos vocês aqui, em especial abraçar o doutor Adailton, dizer que nós estamos juntos, é cada vez permanentemente estarmos dialogando para poder fortalecer este sistema de prerrogativas, esse sistema, essa condição de mostrar para a própria sociedade, para as instituições. Nesse sentido de comunicação, eu aproveito a oportunidade para poder parabenizar a Comissão de Prerrogativas local, em que a gente já acompanhou as articulações, essa condição de circular, de dialogar com as instituições e de mostrar, as pessoas precisam compreender o que são as prerrogativas, porque se a gente não conseguir exercer com independência, toda a própria identificação, como disse aqui o doutor Oswaldo no início do Estado Democrático de Direito, vai tudo por baixo, porque se existem as regras e nós temos que ter a condição de lutar e defender o direito, toda vez que acontece algo dessa forma, se a gente não pensar junto, como estar unidos, como combater, como fortalecer esse sistema de defesa dessa nossa condição, vai tudo ruir. Então, neste caso específico, a OAB da Bahia, ela evoluiu muito significativamente no sentido de fortalecer esse sistema, de profissionalizar essa defesa dessas prerrogativas. É claro que a gente tem que avançar muito mais, mas que nós crescemos e crescemos muito. Neste caso específico, tão logo o próprio doutor Oswaldo, doutor Luiz Viana, tomou conhecimento, foi rapidamente a própria Procuradoria de Defesa de Prerrogativas. Então, no próprio relatório que nós fizemos lá no Conselho, não bastava o desagravo, que é importantíssimo este momento,
mas todas as ações que venham a desencadear o aspecto administrativo, criminal, civil. Então, colegas, este momento é importantíssimo. Nós temos que difundir, mostrar essa unidade e a importância de defender que nossos prerrogativos não são privilégio. Temos que fortalecer cada vez mais. Então, eu vou finalizando com um abraço, viu, doutor Dailton? Nós estamos aqui para poder olhar no olho de cada um, dizer que a gente está junto e que vamos seguir forte, que ninguém vai calar a voz da advocacia. Muito obrigado.